E aí, Carlyle? Foi Carol que veio com a camisa de 82. Ah, foi? Deixa eu apresentar logo, então, já que você falou. Carol Albuquerque, do JC Online, brasileira, um pouco alemã, eu vou explicar o motivo. Mas deixa eu começar com segura, Carlyle, porque vai dizer o quê? O que é que a gente vai dizer? Foi duro, que a gente tava, Diogo, esperando muito. O Brasil no primeiro jogo foi ajudado por arbitragem, segundo jogo ficou no 0-0, terceiro venceu um Camarões todo com problemas internos, Camarões já eliminado, depois passou no pênalti. Assim, o Brasil sempre estava conseguindo vitórias pelo acaso. Um lance isolado do Neymar, um cruzamento na área, não era a essência do futebol brasileiro. E até que chegaria um dia que senti falta dessa essência. O dia chegou. Agora precisava chegar. Não precisava chegar. Meu amigo, não precisava 7-1. Não precisava ter acumulado isso tudo, né? E aí veio tudo de vez. Expôs um Brasil mal treinado, um Brasil abalado emocionalmente, um Brasil parece que ter sido forjado só em palestras de psicólogo e esqueceu o principal, treino. Carol, pra você tem quantos anos, Carol? 21. 21 anos. A gente é um pouquinho mais velho e nunca viu uma derrota dessa do Brasil. 5 então anos você... mais velha que eu, mais nova que eu. Ah, é 5 anos só. Você é o novinho, né? 5,5. Você nada, Estrela. Segura, Carlyle. Qual o sentimento que você tem nessa hora, diante de uma derrota tão grande do Brasil? Eu acho que eu posso dizer que incredulidade, se é que isso pode ser definido como um sentimento. Porque eu ainda não consigo acreditar que foi 7-1. Aqueles gols seguidos, os dois de cross, eu achei que fosse replay, eu achei que o segundo gol fosse replay, como um monte de gente estava comentando na internet. Então, assim, é rir pra não chorar. E aproveitar o momento e fazer a piada, porque depois vai passar e todo mundo esquece. Eu acho que é exatamente isso. Eu estava assistindo o jogo aqui com vocês, aqui na redação do JC, e você, à medida que as coisas vão acontecendo, você não consegue nem ter raiva, porque era muito pior, na minha opinião. Lógico, torcedor, 7-1 não existe, mas pra mim seria muito pior se a gente tivesse mantendo um jogo difícil, 0-0, e levasse um gol aos 38 do segundo, outro aos 42, perdesse por 2-0. Pra mim ia doer muito mais. Assim, é difícil a gente 7-1. Difícil a gente comparar com o Maracanaço, ninguém aqui era vivo, mas... Você não era, não? Não, tinha 6 meses. Mas era vivo, não? Tinha 6 meses depois eu nasci. Ah, não, tá certo. Essa questão do Maracanaço calou 200 mil pessoas, né, no Maracanã, e foi aquele jogo parelho. O Brasil fez 1-0, jogava pelo empate e no finalzinho o Uruguai fez o segundo gol, ou seja, calou. Assim, o choque foi maior. Mas nesse caso, essa questão do choque, estava falando até com o Carol, a porrada foi tão grande, uma atrás da outra, que com 25, 26 minutos... 28 minutos. 28 foi o quinto gol, né? 28 foi o quinto. Mas eu digo, com 24 já estava 3, 4, acabou o jogo pra gente, acabou a Copa. A Copa tão, nesses quase 30 dias, Copa tão bonita, tão festejada, mas aí em 25 minutos acabou. Então a gente ficou com esse sentimento assim de uma frustração, mas assim,
o restante do jogo ninguém parecia que... Tava nem aí, né? Virou greia. O jogo do Brasil contra a Alemanha 7-1 virou greia. E eu sempre trago aqui o meu papelzinho do JC no Mundial para ir me baseando com os tópicos. Mas eu vou ter que ler, porque não tem como decorar. O primeiro gol foi de Miller aos 10, o segundo de Klose aos 22, o novo artilheiro das Copas do Mundo, 16 gols. Ele é alemão, passou hoje, quebrou o recorde de Ronaldo, chegou ao 16º gol em Mundiais. Ainda tem Miller que está chegando aí, tá com, se eu não me engano, 10 ou 11 gols em Copas. 10 gols em Copa. E ainda tem vai passar, porque é ainda novo. Tem mais 2 Copas aí. É novo, ainda vai passar. Então foi Miller aos 10, Klose aos 22, Kroos aos 24 e 25, Khedira aos 28. Isso no primeiro tempo. Então, aos 22 a gente levou o segundo, aos 28 a gente levou o quinto. Pois é, em 6 então, minutos. 2, 3, 4, 5. E aí, no segundo tempo, o Schürrle aos 23 aos 33, 7-0, Oscar aos 45 do segundo tempo, fez 7-1. E essa passividade da seleção brasileira entre o segundo e o quinto gol foi absurda. Os jogadores não tinham um líder em campo, não tinham um líder fora de campo. Você não via Filipão lá sentado, com os pezinhos assim, com o Murtosa, trocando bigodinho com o Murtosa. Trocando bigodinho. Assim, um conversando com o outro muito próximo. E parado, sem fazer nada, sem fazer uma modificação, sem ir lá na beira do campo, dar uma injeção de ânimo. Você vê o líder, quem era o líder da seleção brasileira hoje? Davi Luiz. Davi Luiz perdidinho. Parecia que quem estava segurando ele, quem dava o equilíbrio era Thiago Silva. A gente falando muito da ausência de Neymar, mas quando Thiago Silva saiu, acabou-se Davi Luiz. Davi Luiz a gente estava vendo ele no ataque o tempo todo. E aí foi tomando gol atrás de gol. Teve até um momento em que ele chegou meio que... Eu não vi direito, eu estava de costas para a TV nessa hora. Você já tinha esquecido. Eu já tinha esquecido. E eu vi um comentário no Twitter sobre isso e virei para ver na televisão que foi alguma coisa do Davi Luiz entrando duro e querendo brigar depois da... ele deu uma entrada no próprio Miller. E depois Miller, deu uma entrada nele, mas na bola, uma entrada dura, mas na bola. E depois ele esqueceu o jogo, esqueceu o jogo e tentou dar um chutão em Miller. Você mostrou o desequilíbrio. Essa foi a pior derrota da história do Brasil. Não é só em Copa do Mundo, não. É a pior derrota do Brasil. E aí eu trouxe Tinha sido um 6-1 para a Argentina, mas... Isso, eu trouxe aqui o Felipe Amorim, Tufinho, que já participou com a gente aqui do programa, ele me deu esses números. As maiores goleadas em Copas do Mundo. A primeira foi Hungria 10-1 em El Salvador em 82, Iugoslávia 9-0 no Zaire em 74. E aí tem vários, essa foi o nono maior placar em Copa do Mundo, Alemanha 7, Brasil 1. E das goleadas sofridas pelo Brasil, essa foi a pior, 7-1. A gente já tinha levado 6-0 do Uruguai no Sul-Americano de 20, em 1920. A gente tinha levado 6-1 da Argentina na Copa Roca de 40, 5-1 da Argentina também em 40, 5-1... tudo antigo. O máximo que a gente tinha levado foi 6-0 para o Uruguai, aí chega o 7-1. Na Copa do Mundo, a pior derrota do Brasil tinha sido justamente na final de 98. E nunca teve numa semifinal, um time de semifinal levar 7 gols. E aí você era melhor ter saído na primeira fase, não? Era melhor ter saído no pênalti, pelo menos aí. Puxinho, mas né? Eu achei melhor ter saído dessa forma. Porque aí, pelo menos, para criar o debate. Se a seleção brasileira está indo no caminho certo, a gente vinha depois da Copa 2006, que ficou sendo aquele esqueminha, né? Parreira e Zagallo. E aí começou com Dunga. Não, tá Dunga por quê? Porque Dunga era o grande treinador. Não, ele nunca tinha sido treinador na vida. Colocou porque era brigão, os jogadores precisavam amar a camisa. Não é isso. A Alemanha está mostrando que os jogadores precisam saber jogar futebol. A Alemanha está sendo preparada desde 2008, essa equipe, com esse treinador. A Alemanha é muito boa, o Brasil é muito ruim, Carol. A Alemanha é muito boa. Você tem uma quedinha pela Alemanha, né? Deixa eu explicar que eu falei no começo. Carol, ela torce pro Brasil. Hoje ela estava torcendo para o Brasil e a Alemanha, nessa terça-feira. Só que ela tem uma admiração muito grande pelo futebol alemão, mas é muito grande mesmo. Ao ponto de comprar camisa e vestir camisa da Alemanha, de fazer campanha para ir para jogo. Ela não conseguiu ir para o jogo da Alemanha que teve aqui no Recife. E ela fez uma campanha na internet para ver se conseguia pelo menos um autógrafo dos jogadores alemães aqui. 70-30 de tristeza para felicidade. Tem algum pontinho de Carol feliz, não? Tem a questão de Klose ter batido o recorde de Ronaldo. Você queria que ele batesse? Eu queria muito, desde o começo da Copa, que eu repito. Klose Você não é patriota, não? Não é questão de patriotismo. É questão de Ronaldo, sabe? Você não gosta de Ronaldo? Você não gosta de Ronaldo? Eu gostava muito mais dele como jogador. Depois que ele parou de jogar, criei uma certa
Mas aí teve, tirando o gol de Klose, teve alguma coisa que você gostou do jogo de hoje, não? Não. Nadinha. Não. Não dá pra dizer, assim, claro que eu achava que a Alemanha poderia ganhar essa Copa. Ainda acho. Não sei quem é que vai pegar na final. Mas, assim, acho que hoje eu queria muito que o Brasil levasse. É aquela questão. Acho que não é nem só perder. Perder de perder 7 da a 1. forma que perdeu. Perder de 7 a 1 é muito ruim em casa. A gente tá organizando a Copa. Você perder sem lutar, né? Você perder de uma forma vergonhosa. Você tá vendo a Copa. A Alemanha que é muito boa, o Brasil que é muito ruim. Os dois. A Alemanha é muito boa, essa seleção é muito boa. A seleção marca com eficiência, começar do goleiro, um dos melhores do mundo. Você vê a frieza de Neuer na frente do gol. Você vê a marcação, a velocidade e criatividade lá na frente. E o Brasil perdido. Em 2013, Neuer foi eleito pela FIFA o melhor goleiro, né? Você vê a Alemanha jogando como a seleção brasileira e o Brasil jogando como as mais seleções europeias. Basicamente só pancada, lançamento, voltou aquela questão da ligação direta, defesa com ataque, sem passar no meio de campo, até porque não tinha meio de campo, né? Filipão disse que a culpa era dele, rapidinho. A culpa é dele mesmo? É só dele? Ele mesmo falou que a culpa tem que ser dividida, agora principalmente dele. Porque Convocou não treinava, mal, a gente via, treinava. Quando a seleção brasileira estava dando folga, a Alemanha treinava. Quando a seleção brasileira estava treinando 5 da tarde e treinava no meio-dia. Treinando contra a Sub-20 do Fluminense, a Alemanha treinava. Quando a seleção brasileira estava ouvindo palestras de jogadores, a Alemanha treinava. Enquanto estava todo mundo achando que o mais importante era psicólogos, a Alemanha treinava. A Alemanha teve uma folga durante esses 30 dias, o Brasil teve 6. Faz a diferença mesmo. Só para a gente não ficar só falando de Brasil e de Alemanha, Holanda e Argentina jogam em São Paulo. É melhor para o Brasil pegar quem, pelo amor de Deus? Para decidir o terceiro lugar. Acho que é a Argentina. Mas veja só, se a gente pegar a Argentina, Holanda e Argentina, digamos que a Holanda ganhe, vai fazer... Por dois fatores. Aí digamos que a Holanda ganhe e vai fazer a final com a Alemanha. A gente vai pegar a Argentina na decisão do terceiro. O jogo vai ser em Brasília. Levar outra lapada também agora para a Argentina, hein? Mas veja, é pior levar uma lapada para a Argentina na decisão do terceiro ou ver a Argentina com possibilidade de ser campeã aqui dentro? Eu prefiro levar uma lapada para a Argentina em terceiro. Também, não vale muita coisa não. Além disso, imagina um jogo sábado, vê que clima de velório, clima de uma decisão no terceiro lugar contra a Holanda e a Argentina indo para a final no dia seguinte. É melhor pelo menos um super clássico das Américas, pelo menos motiva um pouquinho essa partida. Dá uma animação, né? Até pro torcedor mesmo. Até vai tomar uma cervejinha, imagina a Argentina, né? Se for... Torcedor, é futebol, não tem muito o que fazer não. Vamos curtir, se tem como curtir. Vamos entrar na onda, vamos tirar a onda, vamos ver os memes que estão espalhados pela internet. É futebol. E era melhor ter visto o filme do Pelé. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Eita. Tá chorando, gente. Não, Tava muito... Não, mas porra, tu quer que eu... Chorando, gaguejou. Não, gaguejei. Chorou, tá chorando. Gaguejei. Bota esse finalzinho. Pode levantar aí da frente.